ainda que a Ucrânia tenha obtido a vantagem na região de Kursk e tenha se mantido militarmente dentro do território da Rússia, por outro lado, a lógica russa na região do Donbass tem sido justamente aquela de moer e avançar. O principal território agora em disputa e possivelmente de ser ocupado no Donetsk é o principal centro logístico ucraniano naquela região, a cidade de Pokrovsk. Então nós temos a Rússia em boa medida consolidada de modo bem significativo dentro da região do Donbass e, claro, na região de Donetsk, que é uma das províncias daquela localidade, e tem avançado, sobretudo colocando em perigo a cidade de Pokrovsk, onde, se a Rússia ganha esse território, os problemas militares para a Ucrânia certamente serão irreversíveis naquela região, pelo menos no atual cenário. Assim como foi o avanço russo nos territórios de Mariupol, Melitopol, Soledar, Avdiivka, Bakhmut, são diversas batalhas e significativas e intensas que a Rússia resistiu, moeu e avançou. Resistiu, moeu e avançou, e a Ucrânia não conseguiu retomar estas regiões que eu cito aqui para vocês, nesta região do Donetsk, enfim, que é o principal ponto de avanço hoje da Rússia dentro do território da Ucrânia. E Pokrovsk é uma cidade importante, nós já vamos observar no mapa, mas antes eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica, porque aqui, vocês observam, a gente tenta fazer o conteúdo da mais alta qualidade possível, observando a nossa cartografia, a questão do mapa e assim por diante. Alguns comentam que, nossa, mas eu não consigo ver os mapas através do celular. Veja o vídeo na horizontal, aí os mapas ficarão maiores e aí dará para ver de modo muito mais tranquilo. E mais ainda, né? Você pode também assistir, caso consiga, por uma televisão, conectando aí o seu celular na TV, é fácil de fazer, tá bom? Bem como também por um computador. Certamente os mapas e as imagens ficam melhores a partir, ok, desses recursos. E mais ainda, você que quer avançar no conhecimento e aprender mais sobre geopolítica, ficar mais inteligente, eu te convido a participar da comunidade geopolítica, não é? Cujo link está na descrição aí do nosso vídeo, e vamos aqui avançando. Então, Donetsk é um dos oblasts que temos no interior do território da Ucrânia. Aliás, e a propósito, vamos observar que este território está em disputa entre Rússia e Ucrânia desde 2014. Isso é um detalhe importante. A guerra na região de Donetsk não começou em 2022, ela já tem se arrastado desde 2014, mesmo porque com a guerra entre Rússia e Ucrânia no território da Crimeia, onde a Rússia basicamente fez uma espécie de passeio naquela região, né, e dominou em pouco tempo a região da Crimeia sem muitas resistências, nós temos que no território de Donetsk o conflito vai se estender desde 2014 e tem só se intensificado desde então. É um centro econômico importante, industrial, com uma importante indústria pesada, produção de minério, produção de siderurgia, fabricação de aço, por exemplo. Okay? Então, é um parque industrial da mais alta importância ali, próximo à região do Mar de Azov e tal. Esta região tem uma importância econômica, estratégica, enfim. O atual cenário é de que metade do território, um pouco mais da metade do território hoje, está sob o domínio da Rússia. Eu vou até aumentar o mapa aqui para ajudar aqueles que estão vendo apenas pelo celular. Aí, vejam só, temos aí destacado na cor roxa o território de Donetsk, e esta é uma das principais zonas de guerra dentro do território da Ucrânia hoje, no atual cenário. Observando ainda aí dentro deste mapa, vale notar que o território de Sami, que se localiza lá no norte, tá certo? Então, quando nós olhamos o território de Sami, na região norte, esta região aqui, ó, é a partir desta região de Sami que nós temos a incursão militar da Ucrânia dentro do território da Rússia, na região famosa aí que ficou a região de Kursk. Ok? Mas o nosso foco aqui é observarmos o que ocorre em Donetsk, nesta província aí, nesse oblast, onde temos a guerra ocorrendo.
E então vamos observar no próximo mapa justamente a posição geográfica dentro do território de Donetsk. Na cor vermelha, conforme nós estamos observando aí nesta representação cartográfica, é o avanço russo. E nós temos cidades aí no sul, como Mariupol, ou mesmo a própria capital Donetsk, bem como Bakhmut, mais a região do interior do território de Donetsk. Estas regiões foram conquistadas pela Rússia, tá certo? Em batalhas bem importantes, conforme eu começo o vídeo comentando com vocês. Agora, a região de Pokrovsk se localiza nesta região na cor azul, aumentando o mapa para você observar. Em Pokrovsk nós temos um principal centro logístico importante, porque a ajuda para a defesa territorial chega de outras regiões da Ucrânia até a região de Pokrovsk, e a partir daqui é destinada para uma outra cidade aqui no norte, chamada Shavit Yar, ok? Ou ainda para a região fronteiriça aqui, ó, limite com Bakhmut, a região de Torovsk. Então você tem que, a partir de Pokrovsk, a Ucrânia tem um elo de interligação, digamos assim, de modo redundante mesmo, para resistir nesta região do Donetsk e tal, tá certo? Vale destacar que a Rússia, em boa medida, já avançou quase tudo aqui dentro da região de Luhansk, perfeito? E avançou, conforme sabemos, na região de Zaporizhia, perfeito? Bem como também na região de Kherson, não é? Nós falamos disso aqui sempre. E esta região, esta cidade de Pokrovsk é fundamental para a resistência dentro da região do Donbass. O Donbass envolve basicamente duas províncias, a província de Donetsk e a província de Luhansk, estas duas aqui, ó, no extremo leste da Ucrânia, ok? E os pontos críticos do atual cenário da guerra entre Rússia e Ucrânia dentro do território ucraniano é justamente nesta região de Donetsk, onde a Rússia tem avançado de modo significativo. Perfeito? Observando ainda, nós podemos notar aqui os pontos críticos da seguinte maneira. Temos a cidade de Pokrovsk e a Ucrânia mandou uma assistência significativa para esta cidade, destacando aqui, ó, com você na cor azul agora. É a partir de Pokrovsk que nós temos o apoio logístico dado aqui para a tentativa de retomar a Avdiivka, que está sob o domínio russo. Aqui a região de Toretsk, onde há o avanço russo nesta direção de modo bastante significativo, não é? Aqui a região de Toretsk. E a região de Soledar também aqui, mais para o norte, uma vez que são pontos importantes de conflitos no atual cenário da região do Donbass. Vejam só, nós temos 3 pontos críticos, repito, Pokrovsk, ok? Além de Pokrovsk, Toretsk, nesta região, e também a região de Shavit Yar. Estas regiões estão no limite, em especial Toretsk e Shavit Yar, do avanço russo, porque a Rússia avançou sobre o território aqui de Horlivka, bem como também no território de Bakhmut, bem como no território de Soledar, e avança nestas direções aqui, perfeito? Agora, Pokrovsk é um centro logístico importante para abastecer militarmente estas regiões do interior do território de Donetsk para tentar resistir ao avanço russo. Agora, se a Rússia conseguir avançar sobre o território de Pokrovsk, nesta localidade, e dominar esta região, toda esta localidade aqui tenderá a cair sob o domínio da Rússia, tudo bem? Então é por este motivo que a Ucrânia precisa manter sob seu controle a região de Pokrovsk, porque trata de uma posição estratégica para defender os pontos onde estão ocorrendo ali os avanços da Rússia dentro de Donetsk. E, mais do que isso, se a Ucrânia perde esta região, certamente isto traz um baque significativo para o moral das tropas ucranianas. Este é um ponto importante. E mais do que isso, a Rússia vai ficar basicamente soberana nesse território e possivelmente vai avançar para outras províncias dentro do território da Ucrânia, que seria, por exemplo, quando observamos aqui, ó, na sequência, a Rússia pode avançar para esta outra província de Dnipropetrovsk,
e também para mais a região ao norte aqui, ó, para Kharkiv, ok? Uma vez que a Rússia já avançou sobre Kharkiv, mas por aqui, né, gente? Ocupando duas regiões aqui, dentro do território de Kharkiv, a partir da região de Belgorod, tá certo? Então, é fundamental e importante que a Ucrânia consiga manter a Rússia afastada da região de Pokrovsk, porque as consequências para a Ucrânia certamente serão bem difíceis, tá certo? Então esses mapas eu espero que eles nos permitam ter uma dimensão mais completa e uma ideia, uma dimensão de onde estão ocorrendo, ok, os principais conflitos hoje dentro do território da Ucrânia, no caso aí dentro da região de Donetsk. Os principais pontos críticos são Pokrovsk, que não está na linha de frente de defesa, mas na retaguarda como apoio logístico. E dois pontos da linha de frente importantes são próximo a Soledar, no caso Shavit Yar, e próximo à região ali, ó, do avanço russo, a outra região aqui, ó, de Toretsk, conforme, né, estamos comentando. Porque este mapa está um tanto desatualizado, porque a Rússia já avançou nestas regiões aqui, ó, Bakhmut, por exemplo, perfeito, tudo bem, e esta região toda aqui, Advika já foi dominada pela Rússia, tudo certo? E aí a Ucrânia precisa, a partir de Pokrovsk, apoiar a região de Shavit Yar e também de Toretsk. Se estas duas cidades caírem, o próximo avanço russo vai ser justamente Pokrovsk, e aí a situação fica mais difícil. Porque se é tanto, veja só que coisa curiosa, né, gente? Se a Rússia dominar a região aqui de Shavit Yar, tá certo? Próximo a Soledar, e dominar também Toretsk, eles vão avançar na direção aqui de Kramatorsk, tá certo? E vão avançar na direção aqui também de Pokrovsk. Se eles avançarem aqui, eles vão buscar fechar esse território aqui. Os soldados ucranianos que estão nessas regiões vão ficar sob o cerco russo e a situação fica mais difícil para a Ucrânia nesta região, tá certo? Aqui um mapa mostrando novamente a região de Pokrovsk, ok? A posição geográfica estratégica na região mais ao norte, no interior, ok? Meio uma posição bem estratégica para a disposição logística, conforme nós mencionamos aí e tal, né? Aqui um mapa mostrando os principais centros de batalha, ok? As principais regiões em disputa, vejam só. Nós temos Advika, tá certo? No limite de Advika ali o avanço russo, a conquista, a reconquista, tal, a tentativa russa de conquistar a região de Toretsk aqui, ó, e Bakhmut, que já foi dominada pela Rússia há um bom tempo, tá certo? Então Shavit Yar aqui é fundamental para que a Rússia não avance para Kramatorsk, tá certo? E nem avance lá na direção de Pokrovsk, conforme estamos comentando aqui com vocês, tá certo? Batalhas importantes dentro desta região aí, conforme nós mencionamos, são as batalhas de Mariupol. Então a Rússia domina o porto na região do sul em 2023, domina Soledar em 2023, no caso 2022, Mariupol, né? Depois domina Soledar em janeiro de 2023 com o grupo Wagner, a mesma coisa Bakhmut, onde a Ucrânia tentou fazer forte resistência, teria perdido ali pelo menos 10 mil soldados, a Rússia teria perdido em torno de 3, 4 mil soldados na região de Bakhmut, mas a Rússia conseguiu avançar, tá certo? É um dos grandes, uma das grandes vitórias da Rússia na guerra é justamente a conquista de Bakhmut em 2023, tá? Advika na sequência, ainda esse ano, salvo engano, em janeiro, fevereiro, tá bom? Nós tivemos a conquista da região de Advika, de modo que a Rússia foi fechando esta linha de frente e avançando conforme nós estamos observando. O que nós tivemos agora foi o governo ucraniano dando uma atenção mais importante para a região do território de Pokrovsk, justamente para conter o avanço russo nesta região. Vamos acompanhar e ver qual será o desdobramento da guerra nesta localidade. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero o convite, vem estudar conosco na nossa comunidade geopolítica e, conforme eu sempre falo, deixa o like, compartilhe, obviamente, e respeita a geografia. Até mais.
Tchau, pessoal.